O vídeo a seguir é uma linha do tempo das políticas de saúde no Brasil e foi desenvolvido por alunos do primeiro semestre de Medicina da UniFTC como forma de avaliação para a disciplina de saúde coletiva. Durante os 389 anos de duração da colônia e do Império, pouco foi feito com relação à saúde. Não havia políticas públicas estruturadas, muito menos a construção de centros de atendimento à população. Ademais, o acesso a tratamentos e cuidados médicos ocorriam com forte caráter econômico. Logo, as pessoas de classe menos favorecidas e escravos viviam em condições insalubres, e poucos sobreviviam às doenças que tinham, enquanto as pessoas que tivessem terras e posses tinham maior facilidade de acesso a médicos e remédios da época, o que favorecia a chance de sobrevivência. A ligação entre entidades religiosas e tratamentos de saúde é bastante forte e existe desde a colonização no Brasil. Entre elas estão as Santas Casas de Misericórdia, que se destinaram a prestar assistência médica às pessoas. De acordo com a Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil, o surgimento das primeiras Santas Casas coincidiu já com o descobrimento do Brasil. A CMB explica: desde sua origem até o início das relações com os governos, as Santas Casas foram criadas e mantidas pelas doações das comunidades, e elas foram, durante décadas, a única opção de acolhimento e tratamento de saúde para quem não tinha dinheiro. Elas eram fundadas pelos religiosos e, no primeiro momento, elas eram conectadas com a ideia de caridade. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, e a sua vontade de desenvolver o Brasil para que esse se aproximasse da realidade vivida em Portugal, uma das primeiras medidas foi a fundação dos cursos universitários. Foram criados cursos de medicina, cirurgia e química, sendo os pioneiros a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar de Salvador. Até 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas ao controle de navios e saúde dos portos e à delegação de atribuições sanitárias das juntas municipais. Além disso, medidas foram delimitadas com o surgimento da nova capital brasileira, o Rio de Janeiro, com mudanças urbanas de higienização e estruturais, de maneira sanitária e social. Social, pois expulsava do centro da cidade os casebres e as pessoas de classes sociais inferiores, proliferando então o desenvolvimento de favelas em sua periferia. Assim, o alvo da campanha pela saúde pública nesse princípio do século XIX foi estruturar o saneamento básico. Entre 1900 e 1920, o Brasil ainda era refém dos problemas sanitários e das epidemias. Para o governo, o crescimento do país dependia de uma população saudável e com capacidade produtiva, e portanto era de seu interesse que sua saúde estivesse em bom estado. Os sanitaristas comandaram esse período com campanhas de saúde, sendo dos destaques o médico Oswaldo Cruz, que enfrentou revoltas populares na defesa da vacina obrigatória contra a varíola. Na época, a população revoltou-se com a medida, pois não foram explicados de forma adequada os objetivos da campanha e do que se tratavam as vacinas. No ano de 1923, tivemos um dos principais marcos na linha do tempo das políticas de saúde no Brasil. Através da Lei Eloy Chaves, houve a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões, as chamadas CAPs, que em um contexto histórico de acelerada industrialização e urbanização, vieram apenas para promover um caráter legal para as iniciativas já existentes de organização dos trabalhadores por fábricas, e tinha o objetivo de proporcionar pensão em casos de acidentes de trabalho ou afastamento desses por doença, além de uma aposentadoria no futuro. Foi por meio das CAPs que se começou a discutir sobre a necessidade de atender à demanda dos trabalhadores. Foi também nesse momento que se iniciaram as complexas relações entre o público e o privado que persistirão no futuro Sistema Único de Saúde no Brasil. Um pouco mais à frente, em 1932, já na era Vargas, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os chamados IAPs, foram criados. A criação dos IAPs pode ser vista como uma resposta, por parte do governo, às lutas e reivindicações trabalhistas, ainda em um contexto de solidificação da industrialização e urbanização no país. A assistência médica ocorreu em partes por meio de serviços próprios, mas principalmente por meio da compra de serviços do setor privado, que se destacou na época.
Posto o fim da Era Vargas, em 1964 inicia-se o regime militar e, com ele, há a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. O INPS resultou da unificação dos IAPs, vencendo a resistência a tal unificação por parte das categorias profissionais que tinham os institutos mais ricos. O INPS consolida o componente assistencial. Nesse contexto, há uma marcada opção de compra de serviços assistenciais do setor privado, concretizando um modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado, que terá uma forte presença no futuro SUS. Não parando por aí, e ainda no regime militar, em 1977 foi criado o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, o SINPAS, e, dentro dele, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, criado em 1974 e que passa a ser o grande órgão governamental prestador da assistência médica. Essa assistência baseava-se fundamentalmente à custa de compra de serviços médico-hospitalares e especializados do setor privado. É possível dizer que tal lógica do INAMPS, que sobreviveu como órgão até a criação do SUS, ainda se reproduziu no interior do Sistema Único, mesmo passados mais de 20 anos desde a sua criação. A Conferência de Alma-Ata, em 1978, foi a primeira conferência que trouxe para a discussão a atenção primária. E o resultado de suas discussões dispararam no mundo um olhar diferenciado para a forma de ofertar ações de serviço de saúde. Em 1982, foi implementado o Programa de Ações Integradas de Saúde, que dava particular ênfase à atenção primária, sendo rede ambulatorial pensada como a porta de entrada do sistema, visava a integração das instituições públicas de saúde mantidas pelas diferentes esferas de governo, em rede regionalizada e hierarquizada. Propunha a criação de sistemas de referências e contrarreferências e atribuições de prioridade para a rede pública de serviço de saúde, com complementação pela rede privada, após sua plena utilização prévia, a descentralização da administração dos recursos, a simplificação dos mecanismos de pagamento dos serviços prestados por terceiros e o seu efetivo controle, a racionalização do uso de procedimentos de custos elevados e o estabelecimento de critérios racionais para todos os procedimentos. Viabilizou a realização de convênios trilaterais entre Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social e Secretarias de Estados de Saúde, com o objetivo de racionalizar recursos utilizando capacidade pública ociosa. Podemos reconhecer nas AISs os principais pontos programáticos que estarão presentes. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida entre os dias 17 e 21 de março de 1986, foi a primeira conferência aberta ao público. Embora entidades do setor privado houvessem sido convidadas, eles não se fizeram presentes por discordar das pautas propostas. A 8ª conferência ocorreu no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O principal objetivo desta conferência era preparar os temas inerentes à saúde para a inclusão na Constituição que estava a ser preparada. 3 temas eram os principais: a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. Há de se notar a importância do movimento sanitário para essa conferência, haja vista que esses temas já haviam sido debatidos por ele durante longo tempo. Pode-se considerar que a 8ª conferência alcançou o sucesso nos seus objetivos, pois a Constituição brasileira dedicou a seção 2 do título 8 a temas inerentes à saúde. Há de se observar, em especial,
o artigo 196 da Constituição, que traz em seu texto o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O SUS foi uma grande conquista para a população brasileira, sendo reconhecido como um dos maiores do mundo e usado como modelo em muitos outros países. Após 2 anos de criação do SUS, em 1990, ocorreu a regulamentação através da Lei 8080, estabelecida em 19 de setembro, definindo sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação à saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executadas isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Na Lei 8080 foi definido os princípios do SUS, de acordo com as diretrizes instituídas no artigo 198 da Constituição Brasileira, onde tem a descentralização, integralidade e participação da comunidade como diretrizes. A Lei 8080/90 define a organização da direção e da gestão, assim como as atribuições comuns à União, Estados, Distrito Federal e os municípios, além da definição das responsabilidades de cada esfera. Nessa lei foi definido ações e serviços de saúde para a população indígena, internação domiciliar, incorporações de tecnologias, funcionamento do serviço de saúde privado, recursos humanos e da participação complementar da iniciativa privada, do financiamento dos recursos orçamentários. Os princípios do SUS são universalidade, integralidade, equidade e participação da comunidade, entre outros. Em 1991, foi criada a Lei 8142, sancionada em 28 de dezembro de 1991. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências, resultado da luta pela democratização do serviço de saúde. Representa uma vitória significativa. A partir deste marco legal, foram criados os conselhos e as conferências de saúde como espaços vitais para o exercício do controle social do SUS. Nesse ano foi publicada a NOB-SUS 93, que procura restaurar o compromisso da implantação do SUS e estabelecer o princípio da municipalização, tal como havia sido desenhada Progressivos da Gestão Local do SUS, e estabelece um conjunto de estratégias que consagra a descentralização político-administrativa na saúde. Também define diferentes níveis de responsabilidade e competência para a gestão do novo sistema de saúde, incipiente, parcial e semiplena, a depender das competências de cada gestor, e consagra ou ratifica os organismos colegiados com grau elevado de autonomia, as comissões intergestoras, tripartite e bipartite. Brasil, 1993. A população foi a grande beneficiada com a incorporação de itens de alta complexidade, que antes eram restritos aos contribuintes da Previdência. Com a grande extensão de programas de saúde pública e serviços assistenciais, deu-se o início efetivo de processo de descentralização política e administrativa, que pode ser observado pela progressiva municipalização do sistema
e pelo desenvolvimento de organismos colegiados intergovernamentais. A participação popular trouxe a incorporação dos usuários do sistema ao processo decisório, com a disseminação dos conselhos municipais de saúde, ampliando as discussões das questões de saúde na sociedade. O Programa Saúde da Família no Brasil, conhecido hoje como Estratégia Saúde da Família, por não se tratar mais apenas de um programa, teve início em 1994, como um dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a atenção primária. A Estratégia Saúde da Família visa a reversão do modelo assistencial vigente, em que predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo a compreensão ampliada do processo saúde e doença. O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. No âmbito da reorganização dos serviços de saúde, a Estratégia Saúde da Família vai ao encontro dos debates e análises referentes ao processo de mudança do paradigma que orienta o modelo de atenção à saúde vigente e que vem sendo enfrentado desde a década de 1970 pelo conjunto de atores e sujeitos sociais comprometidos com um novo modelo que valorize as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e atenção integral às pessoas. Esses pressupostos, tidos como capazes de produzir um impacto positivo na orientação do novo modelo e na superação do anterior, calcado na supervalorização das práticas da assistência curativa, especializada e hospitalar, e que induz ao excesso de procedimentos tecnológicos e medicamentosos e, sobretudo, na fragmentação do cuidado. Encontram em relação aos recursos humanos para o Sistema Único de Saúde outro desafio. Tema também recorrente nos debates sobre a reforma sanitária, verifica-se que, ao longo do tempo, tem sido unânime o reconhecimento acerca da importância de se criar um novo modo de fazer saúde. No Brasil, a origem do Programa Saúde da Família remonta à criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, em 1991, como parte do processo de reforma do setor da saúde, desde a Constituição, com a intenção de aumentar a acessibilidade ao sistema de saúde e incrementar as ações de prevenção e promoção da saúde. Em 1994, o Ministério da Saúde lançou o Programa Saúde da Família como política nacional de atenção básica, com caráter organizativo e substitutivo, fazendo frente ao modelo tradicional de assistência primária baseada em profissionais médicos especialistas focais. Um grande marco na saúde coletiva do Brasil, no SUS, no ano de 1996, foi a edição da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde de 96, o NOB 96, que vem justamente decorrente de uma experiência anterior com a NOB de 1993. E isso possibilitou o fortalecimento da crença na viabilidade e na importância do SUS para a saúde de cada um e de todos os brasileiros. Como instrumento de regulação do SUS, esta NOB, além de incluir as orientações operacionais propriamente ditas, ela explicita e dá consequência prática em sua totalidade aos princípios e às diretrizes do sistema. Consubstanciados na Constituição Federal e nas leis de número 8.080 de 1990 e na lei de número 8.142 também de 1990, favorecendo ainda mudanças essenciais no modelo de atenção à saúde no Brasil. Essa edição da Norma Operacional Básica de 96, ela teve como objetivo principal de centralizar as competências da gestão pública da saúde dos entes federados, fazendo com que haja uma distribuição de competências mais justas para os entes, melhorando a eficiência da gestão. De forma que os municípios, por exemplo, que é o ente federado mais limitado de recursos,
pudesse desacumular certas competências, assim como ter mais autonomia para gerir no que diz respeito aos repasses da União. Tendo em vista que quanto mais autonomia tem um ente federado que está ali próximo à população, mais regionalizada e eficiente serão as ações. Os objetivos gerais dessa norma operacional básica do ano de 96 foram caracterizar a responsabilidade sanitária de cada gestor diretamente ou garantindo a referência, explicitando o novo Pacto Federativo para a Saúde. Reorganizou o modelo assistencial, descentralizou aos municípios a responsabilidade pela gestão e execução direta da atenção básica de saúde, aumentou a participação percentual da transferência regular e automática dos recursos federais aos estados e municípios, reduzindo a transferência por remuneração de serviços produzidos. Ou seja, isso acaba aumentando o valor que a União, que o governo federal, é obrigado a repassar para os estados e para os municípios e reduz a transferência por remuneração de serviços produzidos, ou seja, reduz o valor que é passado para o município e para o estado só quando ele produz um serviço. E isso também acaba desburocratizando e dando mais autonomia aos estados e municípios. Entre as principais características observadas na NOB de 96, nós temos a transferência aos municípios habilitados como plena da atenção básica, os recursos financeiros com base per capita relativos a essa responsabilidade, criando o piso assistencial básico, repassado fundo a fundo de forma regular e automática e com base em valor nacional per capita para a população coberta. Reorganizou a gestão dos procedimentos de média complexidade, também reorganizou a gestão dos procedimentos de alta complexidade, incorpora as ações de vigilância sanitária, criando um incentivo para as ações básicas de vigilância sanitária, incorporou as ações de epidemiologia e controle de doenças e promove a reorganização do modelo de atenção, adotando-se como estratégia principal a ampliação de cobertura do Programa de Saúde da Família e do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, com a criação de incentivo financeiro. Aprimorou o planejamento e definiu a elaboração da programação pactuada e integrada, e definiu as responsabilidades, prerrogativas e requisitos das condições de gestão plena da atenção básica e plena de sistema municipal de saúde para os municípios, e avançada do sistema estadual e plena de sistema estadual para os estados. No ano 2002, é editada a Norma Operacional de Assistência à Saúde, cuja ênfase maior é no processo de regionalização do SUS, a partir de uma avaliação de que a municipalização da gestão do sistema de saúde, regulamentada e consolidada pelas normas operacionais, estavam sendo insuficientes para a configuração do sistema de saúde por não permitir uma definição mais clara dos mecanismos regionais de organização da prestação de serviços. Como veremos adiante, o Pacto pela Vida tem sua grande força exatamente em um novo ordenamento dos processos de regionalização do SUS. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão, União, Estados e municípios, do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao termo de compromisso de gestão, que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.